Bem-vindos a mais um episódio do ADM Uncast. Douglas Schneider aqui com vocês e no episódio de hoje a gente vai falar sobre teoria geral da administração. O que é essa história de teoria geral da administração? Quais são as teorias que a gente vai ver na sequência de episódios daqui para frente? Bom, a ideia da teoria geral da administração é, segundo Chiavenato, e esse é o livro que eu estou utilizando como base para a nossa discussão daqui para os próximos episódios tratando sobre TGA. TGA estuda a administração das organizações e das empresas do ponto de vista da interação e da interdependência entre as 6 variáveis principais: tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade. Ou seja, as teorias que surgem a respeito da administração, e a gente vai falar das principais e mais cobradas em prova, não significa que existam apenas essas, mas a teoria geral da administração, ela acaba se baseando nisso. E como é que surgem novas teorias? Quando você olha para uma teoria, verifica quais são os seus pontos frágeis e tenta suprir as lacunas que existem. Ou então, tenta combater aquelas coisas que você não acredita. E a partir dali surgem novas teorias. Quando você quebra a barreira do conhecimento. Tá legal? Bom, quais são as teorias principais que a gente vai ver aqui nos nossos episódios? Numa linha do tempo que Chiavenato coloca, em 1903 nós tivemos a teoria da administração científica. Em 1909, a teoria da burocracia. Em 1916, a teoria clássica. Em 1932, a teoria das relações humanas. Em 47, a teoria estruturalista. Em 51, a teoria dos sistemas. Em 53, ele chama abordagem sociotécnica da administração. Em 54, a teoria neoclássica. A gente vai ver que chamar de teoria neoclássica é uma forçação de barra, mas vale. Em termos de concurso público, vale. Teoria comportamental em 1957. Em 1962, o desenvolvimento organizacional. Em 72, a teoria da contingência. E a partir de 1990, a gente tem novas abordagens da teoria geral da administração. Lembre-se, você não pode deixar de considerar as teorias. A teoria, apesar de ser antiga, ela ainda pode ser usada. Ou seja, nas organizações, o gestor ele pode se utilizar de princípios, preceitos ou então ideias de teorias que são lá de 1900. Acontece até hoje, por exemplo, em chão de fábrica, quando você pensa lá no tal do estudo de tempos e movimentos que foi feito por Frederick Winslow Taylor. Horas. Hoje em dia você tem a padronização das tarefas que são realizadas lá no chão de fábrica, cronometrando o tempo, inclusive, da realização dessas tarefas. Então, até hoje isso é utilizado. Não significa que, no surgimento de uma nova teoria, que a teoria anterior foi abandonada. Muito pelo contrário. Na verdade, você tem aí a existência de várias teorias diferentes, como a gente falou por aqui. Tá legal? Essa é a ideia principal da discussão da teoria geral da administração. O edital de vocês pode cobrar lá no conteúdo programático, da abordagem clássica à contingencial, ou então abordagem clássica, abordagem estruturalista ou burocrática, abordagem sistêmica e abordagem contingencial, ou então teoria geral da administração, ou então evolução do pensamento administrativo. Já apareceu com variados nomes a tal da TGA. E aí a gente precisa destrinchar cada uma dessas teorias com as suas características principais, com os autores principais, porque eles são cobrados nas provas. A ideia de que existam expoentes em cada uma das teorias é importante para você levar para a prova, até para conseguir gravar um pouquinho melhor essas informações. Tá legal? E eu vou passar, inclusive, um pouco do background, ou a formação do expoente principal, para que vocês consigam entender como é que foi o viés de pensamento dele. Imaginem que um administrador vai pensar diferente de um economista, que também pode pensar diferente de um biólogo, assim como o pensamento pode ser diferente para um cara que é engenheiro. Aconteceram muitas teorias a partir do pensamento de engenheiros, vocês vão perceber isso logo no início do nosso estudo na abordagem clássica. Tá legal? A gente vai dividir o nosso estudo. É importante que você entenda que existem diferenças entre o que é uma teoria, o que é uma abordagem e o que é uma escola da administração.
Tá legal? São termos técnicos diferentes. O examinador, em especial do CESP, nos últimos anos, não tem se preocupado com essa diferenciação de termos técnicos. Eu me preocupo. Por quê? Teoria é uma coisa pontual. A abordagem é uma visão. Você encaixa teorias dentro dessa abordagem. É uma forma de enxergar. E agora, a escola ela tem pontos em comum entre teorias. E aí você também encaixa teorias dentro de escolas. Escola e abordagem, elas têm uma aproximação teórica maior. Agora, teoria é uma coisa, escola, outra, abordagem, outra. Entenda que existe essa diferenciação, mas os examinadores, em especial os do CESP nos últimos anos, eles não têm se preocupado com essa diferenciação de nomenclatura. Então, para a prova, se ele falar abordagem clássica, se ele falar teoria clássica, tudo vai depender ali do contexto que ele estiver colocando, tá? O erro não vai estar no termo técnico. Momento ADM em 1 minuto. O que a gente viu nesse episódio? Falamos sobre a teoria geral da administração, que é o estudo da administração das organizações e das empresas do ponto de vista da interação e da interdependência entre 6 variáveis principais. Quais são essas variáveis estudadas? Tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia, ambiente e competitividade. Se você tiver de olho na inter-relação entre essas variáveis, você descobre as nuances de cada uma das teorias que a gente vai destrinchar nos próximos episódios. Tá legal? A gente perpassou por teorias e aí eu vou colocar na ordem para vocês de que a gente vai ver. Legal? Teoria da administração científica, teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria burocrática, teoria estruturalista, teoria neoclássica, administração por objetivos, teoria comportamental, desenvolvimento organizacional, teoria de sistemas e, por último, a teoria da contingência ou teoria contingencial. E a gente se encontra nos próximos episódios. Tchau, tchau.